Romanos capítulo 11, versículo 36, amém? Diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Amém? Nós acabamos de ver esse vídeo que fala sobre uma vida com um propósito na terra, de um chamado. O grande problema nosso, da humanidade hoje, é que nós queremos fazer o que nós bem entendemos. E por isso que muitas pessoas hoje estão frustradas, elas não conseguem exercer aquilo que Cristo nos chamou. E aí você vai perguntar, mas como eu sei o que Deus nos chamou para fazer? E é engraçado que nesse vídeo mostra a última mulher, e diz assim: você buscou a minha face, você orou, você clamou. Sabe, irmãos, Deus está esperando que você comece a orar. Luísa, que você comece a orar para que Deus realmente libere o propósito dele sobre a tua vida. Olha para o teu irmão e diga assim: é um propósito de Deus na tua vida. Você não está passando a terra por acaso, ou por um período, ou para não fazer nada. Você está aqui para fazer a diferença. O problema é que nós estamos tão cheios de tarefas, tão atarefados com os problemas. Como temos problemas, né? Quem tem problema aqui? O diabo nos enche de problemas, nos enche de preocupações, nos enche de coisas para fazer. Sabe para quê? Para que nós não vejamos o propósito de Deus nas nossas vidas. E aí estamos atarefados, e trabalhamos como loucos todos os dias, porque temos que pôr pão na mesa, porque temos que cuidar da família, porque temos que cuidar disso ou daquilo. Mas nós não entendemos ainda que tudo isso às vezes não é o propósito de Deus para mim e para você. E no grande dia vai ser perguntado: cadê as almas que eu mandei você ganhar? Porque, irmãos, a questão não é só ter uma boa vida cristã. Olha, eu cumpri os mandamentos de Deus. Não é uma pessoa que falou comigo semana passada que o propósito de Deus traz paz ao nosso coração, e eu disse para ela: isso é uma inverdade, porque a maioria das vezes o propósito de Deus, ele traz um conflito em nós. Ele manda nos largar tudo. Quem fica feliz em largar tudo? Ninguém. Aí eu disse assim: imagine aqueles cristãos que iam para o Coliseu de Roma para serem estraçalhados pelos leões. E ela disse assim: mas Deus só faria isso conosco se nós aceitássemos isso. Eu disse: não, isso não é a vontade de Deus, isso não é o propósito. O propósito é que nós cumpramos realmente o propósito. Não existe propósito em Deus quando eu quero o meu bem-estar. Não existe um propósito quando eu quero fazer do meu jeito, quando eu quero fazer como eu penso que deve ser feito, e não como Deus. Por exemplo, eu escuto muitas pessoas dizendo assim: eu vou parar de pecar, porque quando Deus se levantar, quando Deus quiser, eu vou parar de pecar. Esse é o propósito de Deus? Sim ou não? Não. O propósito de Deus é que eu pare de pecar. Mas eu justifico o propósito. Se Deus quiser que eu pare de fumar, Ele vai fazer eu parar de fumar, de beber, de cheirar, de prostituir. Não! Sou eu que tomo essa iniciativa. Nós temos falado muito sobre os 5 ministérios da igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E aí você fica assim: olha, se Deus quiser, se for o propósito de Deus, que Deus coloque as almas na minha frente para que eu ganhe. Não! Ele não disse que Ele vai colocar, Ele disse: ide e pregai. O problema é que nós estamos colocando o propósito de Deus como se ele fosse o nosso. Quando ele diz assim, por exemplo: jovem vos escolhi porque sois fortes e vencesse uma maligna, porque são. E imagine quanto tempo, jovem,
já acaba a tua juventude, vem o casamento, e vocês não ganharam uma alma. Porque depois vai ficando tudo mais difícil. Por isso que Paulo falou: se possível seriam como eu, não casem. Mas se não conseguem, então é melhor casar do que abrasar, do que ficar se pegando. Mas imagine, irmãos, então nós estamos vivendo um tempo onde nós queremos que o propósito de Deus seja o nosso. Não, melhor, o nosso propósito seja o propósito de Deus. Os nossos projetos serão projetos de Deus. Os nossos sonhos serão sonhos de Deus. E aí está passando os anos. E tem passado os anos, e tem passado os anos, e tem passado os dias. Ontem, engraçado, nós estávamos falando, quando ele falou isso, olha, nós vimos esses meninos tudo pequeno e agora estão tudo grande. Estão passando os dias. Nós estamos envelhecendo. E será que o propósito que Deus determinou para a sua vida, para a sua vida, para a minha vida, para a sua vida, tem se cumprido? Será? Será que o propósito que Deus tem, não o teu, não o que você acha como propósito, mas o propósito que Deus determinou para a sua vida, ele tem realmente se cumprido? Que ele determinou para a vida dos músicos, dos pastores, dos presbíteros dessa casa, para a minha vida, será que tem se cumprido o propósito que ele determinou para nós? Esse é o ponto que nós temos que viver a partir de hoje. Senhor, qual é o teu propósito na minha vida? Porque os anos estão passando, os dias estão passando, e aí você olha para a tua vida e ela está um emaranhado de problemas. E vou dizer uma coisa: se ela está um emaranhado de problemas, sabe o que está acontecendo? O propósito de Deus não está sendo edificado. Porque o propósito de Deus pode não trazer a paz momentânea, porque ele diz assim: o que eu faço agora tu não sabes, mas compreenderás depois. Mas o propósito de Deus traz o sustento, traz a provisão, traz relacionamento, traz transformação e traz paz. Mas não a paz que eu tenho. Por isso que ele é bem claro quando ele diz isso: eu não dou a paz que o mundo vos dá, mas eu dou a minha paz. Porque a paz que o mundo nos dá é aquela paz prazerosa, mas momentânea. Não é assim? A paz momentânea. Você está numa festa feliz e tá, olha, estou cheio de paz, mas amanhã você está cheio de problemas de novo. Mas a paz que Cristo nos dá parece que não é paz, mas ela é boa, perfeita e agradável. Mas eu preciso despertar essa noite para o meu propósito. Essa igreja, ela tem um chamado, ela tem um propósito: ministrar o reino nas nações. Mas para que isso aconteça, se o Senhor te trouxe aqui, porque é propósito dele te usar para que você ministre o reino nas nações. Porque a igreja, como templo, ela não pode ir ministrar. Mas olha para o teu irmão e diga assim: eu e você podemos. Enquanto eu achar e ficar preso no meu egoísmo, achando que o evangelho, que eu só estar aqui na igreja já é o suficiente, irmão, eu posso perder a minha salvação. Porque eu acabei de ler que tudo é para ele, por ele, é por ele e para ele que são feitas todas as coisas, e não para mim. Se eu não tenho feito nada para ele, então eu não estou no propósito. Mas pastor, eu não falto do culto, pastor. Eu sou dizimista, eu sou ofertante. Mas olha que o teu irmão fala assim: Deus quer fazer muito mais através de você. Meu Deus! Deus quer fazer em você e através de você. E vou dizer além, muito mais através de você. Mas ele não consegue,
quê? Porque eu estou preso no meu propósito, não no propósito de Deus. E no meu propósito eu preciso construir coisas. Eu vou arrumar um bom emprego, eu vou ganhar dinheiro, aí eu vou fazer a obra. Olha, eu vou fazer isso, depois eu vou fazer a obra. Eu vou casar, depois eu vou fazer a obra. Eu vou ajudar meus filhos, depois eu vou fazer. E assim eu vou vivendo, eu vou resolvendo coisas. Você já pensou uma coisa? Imagina uma coisa, quanto tempo faz que você está enroscado em problemas? Quanto tempo faz que você está preso em problemas? Resolve um, começa outro. Está terminando um, já levanta outro. Quanto tempo isso? Porque isso que o diabo faz, ele te prende nos problemas, para que você não exerça o propósito de Deus na sua vida. E nessa situação de não estar no propósito, você vai ver os seus filhos caindo do propósito. Porque quando eu exerço o propósito, como essa mulher disse, como nesse vídeo, aquela mulher criou seus 3 filhos no propósito, e aqueles 3 filhos ganharam 1 milhão de almas para Cristo. Mas quando eu saio do propósito, como eu vou criar os meus filhos no propósito? Como eu vou edificar pessoas no propósito? Como eu vou falar de Cristo no propósito? Então eu preciso olhar para dentro de mim, eu preciso voltar para dentro de mim e dizer: eu quero estar no seu propósito, Senhor. E não importa se eu sou novo demais, se eu sou velho demais, se eu sou maduro demais, se eu sou pecador demais essa noite, importa é que nessa noite eu quero entrar realmente no teu propósito. Sabe, irmãos, era algo tão interessante, é algo tão tremendo quando nós vemos a igreja primitiva, Jesus andando. Porque quando as pessoas entravam no propósito, era algo tão fácil. Siga, e deixavam tudo para seguir. Mas hoje nós temos tantas coisas, estamos presos a tantas coisas, que nós não conseguimos mais seguir. Os nossos trabalhos nos sucumbem, a nossa casa, os nossos filhos. Porque você já percebeu que, irmão, nós temos... Antigamente nós éramos contentes com o que tínhamos. Uma TV de uma caixa de madeira de 20 polegadas, um sofá velho, a maioria das pessoas tinha um sofá velho, uma cama, uma geladeira, um fogão, um guarda-roupa. Mas hoje cada dia é mais coisa. É fritadeira, é tostadeira, é cafeteira, e não para mais. Então eu não consigo fazer a obra de Deus, porque eu tenho que ter algo novo. Eu tenho que ter uma TV de... Agora saiu uma de 52 polegadas, tela ultra fina, e eu preciso ter essa. E nós ficamos correndo atrás de coisas. Eu vejo... Eu estou fazendo censo rural e eu tenho andado em alguns lugares, eu vejo homens milionários, com 70, 75, 83 anos, eu vi nessa semana, sozinho, não tem família, não tem nada, porque o propósito dele foi juntar, puxa com o rastelo. Às vezes o teu propósito, você não tem juntado, mas você tem se preocupado mais com essas coisas do que com as que Deus mandou você fazer. Você precisa essa noite, nós precisamos essa noite sair daqui em uma crise e dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Quer ver uma coisa? Quem falou de Jesus para alguém essa semana aqui? Erga a mão. Eu vou dizer que nem eu falei. Olha aí, 2 pessoas. E qual é o maior
Deus. Qual é o primeiro mandamento que ele deixou? Mateus 18: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda. E como nós não falamos de Cristo para alguém nessa semana? Pergunta para o teu irmão: não tinha ninguém que ia falar de Cristo? Não tinha ninguém, meu. Não tinha ninguém, Bruno. Não tinha ninguém. Tem gente toda hora. É na fila do banco, é no hospital, é no ponto de ônibus. Tem gente toda hora. Mas sabe o que acontece? Nós estamos num lugar já pensando nas nossas coisas. Nossa, eu preciso resolver esse problema hoje, porque parece que nós vamos solucionar todos os nossos problemas, e na verdade nós não conseguimos solucionar nenhum. Você continua vivendo os mesmos problemas, os mesmos pecados dos teus filhos, as mesmas situações, tudo igualzinho. Porque eu saio do propósito. Porque ele está falando: larga tudo isso e anda no meu propósito, porque eu vou fazer a diferença na terra. Anda no meu caminho, anda no meu propósito, que eu vou trazer paz sobre a tua vida em meio à guerra. Não essa paz falsa que algumas coisas nos dão, que a bebida, que a música do mundo, que a pornografia às vezes, que essas coisas nos dão como paz. Não, nada disso. Mas a paz verdadeira, a paz do Senhor. Mas nessa noite nós precisamos entender o propósito de Deus. Você precisa essa noite dizer: Senhor, eu quero voltar ao teu propósito. Ou melhor, se eu nunca estive, eu quero entrar nele hoje. Eu preciso entrar no teu propósito. Eu preciso ouvir a tua voz audível dizendo assim: filho, faça assim. Porque esse lugar aqui pode ser repleto de pessoas que serão salvas e vão para o céu. Preste atenção. Nós não queremos encher um lugar por encher. Nós queremos que as pessoas sejam salvas e vão para o céu, se você exercer o teu propósito. Se você colocar a tua vida hoje nas mãos dele, dizer: Senhor, está em tuas mãos. Muda a minha história hoje. Feche os teus olhos aí, querido. Feche os teus olhos essa noite, porque eu quero te desafiar a viver o propósito. Tem algo errado em nós, porque a nossa família ainda não se converteu. Tem algo errado em nós, porque os nossos vizinhos não ouviram falar de Jesus ainda. Tem algo em nós de errado, porque não conseguimos trazer uma vida para a igreja. Tem algo errado, tem algo fora do lugar, ou melhor, fora do propósito. Ele te chamou para transformar uma geração. Ele te chamou para edificar vidas. Aquele lugar que você está trabalhando, aonde você está trabalhando, é porque vidas serão transformadas lá. Porque esse é o propósito do Senhor. O propósito do Senhor é que comece a haver diferença na terra, através do que você tem feito. Se você
não tem feito isso, comece a falar com Ele aí no teu lugar. Oh Espírito Santo, eu peço que o Senhor toque agora nessas vidas. Agora. E coloque elas mais uma vez no propósito do Senhor. Nós precisamos viver o propósito. Sabe, irmão, nós temos pregado todos os dias o Evangelho da Paz. Tem tido alimento para você todos os dias? Mas tudo isso vai ser inércio, tudo isso é vazio, se você não entender que você precisa voltar para o propósito inicial. Se nós não conseguirmos voltar para o propósito, seremos só como o sino que retine, só faz barulho, mas não muda nada. Sabe por que as curas estão tão difíceis esses dias? Porque estamos fora do propósito. Porque quando voltarmos para o propósito, vai haver cura todos os dias. Quando voltarmos para o propósito, vai haver salvação todos os cultos. Você precisa voltar para o propósito essa noite. Sabe, às vezes você já até sabe o que você precisa fazer. Em algum momento você abandonou o propósito. Em algum momento você abandonou tudo para viver a tua vida. Mas essa noite Ele quer te chamar de volta. Ele quer te chamar de volta. Eu sei que tem profetas nesse lugar. Eu sei que tem evangelistas aqui. Eu sei que tem pastores de excelência. Eu sei que tem mestres. Eu sei que os jovens foram escolhidos aqui para serem fortes e vencesses o pecado. Mas você precisa tomar a tua posição hoje e voltar para o propósito. Às vezes Satanás essa semana te colocou em discussões, brigas, fez você até pensar em desistir. Às vezes Satanás colocou enfermidades, gerou problemas essa semana, ou tem gerado esse ano. Às vezes você está pensando que 2017 acabasse logo, mas eu vou dizer para você, não é o ano que precisa mudar, mas é você. Mas eu vou falar o que? Qual é esse propósito? Jeremias no capítulo 1 diz assim: abra tua boca que eu vou falar através de você. Fica de pé um pouquinho aí, querido. Choracalamassuri. Feche os teus olhos. Oh Espírito Santo,
Chegou o tempo de vivermos o propósito de Deus nas nossas vidas e não mais o que queremos.